Pessoal, a gente tem que falar de coisa muito, mas muito séria hoje mesmo, tá? Pra quem não sabe, foi aí hospitalizado o presidente. A gente precisa conversar sobre a situação que gerou um caos completo no G20. Eu vou te contar tudo o que aconteceu aqui nesse vídeo. E sem contar, deu ruim para a primeira-dama, gente. Para quem não viu, o evento que a Janja estava planejando de aliança global, de sair super bem, super bonitinha na fita, não deu tão certo assim. E agora está sendo investigada pelo TCU. Pode dar muito problema para o governo essa festinha feita aí, então, pela Janja. E eu vou te explicar tudo aqui hoje. Então já fica aqui no vídeo, já permanece nesse vídeo que hoje você vai saber de todos os conteúdos em relação a esse assunto, beleza? Deixa o like, compartilha e se inscreva e vamos lá entender esse caos todo que tá acontecendo no Brasil. Mas me fala aí, o que você faria com 30 milhões? Gente, 30 milhões é pra fazer muita coisa e com certeza dá pra combater muito a fome. Isso é óbvio. Enquanto os brasileiros estão aí praticamente contando os trocos pra ter o pão e o cafezinho, a Janja conseguiu gastar isso no seu evento, né? Para começar, que foi apelidado de Aliança Global, onde ninguém entendeu o nome, foi chamado de Janja Palusa, porque foi muito mais um evento de diversão e festinha do que realmente um evento de combate à fome. Vamos ser óbvio nisso. Porque assim, me desculpa, em que universo o Zeca Pagodinho e a Daniela Mercury vão salvar alguém da fome? Até onde a gente sabe, fome se combate com comida. E 30 milhões dá para ajudar muita gente. Dá para investir em muita merenda. Dá para resolver tantos problemas com questão da fome que foi gastado em uma festa. Nada mais, nada menos que em uma festa. Mas calma, se você achou que não dava para piorar, para a situação ficar mais assim revoltante o possível, obviamente tem como. Bem-vindo ao Brasil, né? Enquanto a gente tá pagando aquele combustível alto, enquanto a gente tá vendo praticamente tudo subindo o preço e inflação rolando à solta, pois é, essa festa teve o patrocínio de duas empresas que são muito importantes para os brasileiros. E que, aliás, esses 33 milhões foram patrocinados pela Petrobras e pela Itaipu, ou seja, duas empresas brasileiras financiando um luxo e dando uma de produtora cultural, né? Coisa que não tem nada a ver com a função delas. E ainda a Janja se revolta quando as pessoas chamam de Janja Palusa ao invés de Aliança Global, né? Contra a fome. Ou seja, um nome bonito para disfarçar o que a gente sabe que na realidade é nada mais, nada menos do que uma grande esbanjação do nosso dinheiro, né? Simplesmente isso. Mas o que acontece? A Janja achou que ia gastar, que ia fazer esse rolê todo dela, essa festa maravilhosa, e só por a entrada ser gratuita, ninguém ia pegar no pé. Mas, obviamente, aconteceu o contrário do que a gente já estava imaginando, né? O TCU, que é onde praticamente organiza todas as contas, tá ali colocando uma lupa, falando, Janja, peraí, vamos parar para prestar atenção que esse show seu já começa que não tem nada a ver com o intuito geral do assunto, e sem contar 33 milhões gastos por empresas estatais. Pois é, obviamente deixa uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Principalmente dos deputados Sanderson e o Gustavo Gayer, que foram os dois que entraram com o pedido dentro do TCU para investigar essa festa da Janja. Só para vocês verem a entrada do evento, já deu para ver que claramente não foi uma coisa nem um pouco a ver com combate à fome. Pois é, mas agora o Tribunal de Contas da União abriu nesta segunda-feira, dia 18, procedimento para investigar possíveis irregularidades nos gastos públicos realizados pelo Festival de Cultura Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, evento que foi apelidado de Janja Palusa. De relatórios dos ministros Jorge Oliveira, Alton Alencar Rodrigues, os processos podem, aos pedidos dos deputados Sanderson e Gustavo Gayer, serem analisados. Uma das representações cita a utilização de recursos para pagamentos de cachês a artistas convidados para se apresentarem no evento. E assim, né? Convenhamos, um cachê milionário para artistas se apresentarem. Se o negócio não é para combater a fome, se não é uma boa ação que está sendo feita, o que custava os artistas aparecerem e se apresentarem sem cobrar cachês milionários? E ainda chamam 30 mil reais de um valor simbólico para eles aparecerem. Aí você me fala que esse evento não tá meio aleatório, né?
Obviamente tá. Tem alguma coisa de errado nisso aí. Por meio de 2 redes sociais, Sanderson destacou que a Petrobras disponibilizou 18 milhões, Taipu 15 milhões para a realização do festival, 33 milhões para patrocínio o evento que nem sabemos qual o interesse público foi, né? O TCU reforçou ao Terra que ainda não há decisão do tribunal nos processos. No momento, os documentos não estão públicos. Oficialmente chamado de Festival da Cultura Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, o evento aconteceu entre os dias 14 e 16 de novembro, em meio ao G20 Social, que antecedeu a cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro. Que eita cúpula que deu problema, né? Com entrada gratuita, o festival contou com a presença de nomes como Seu Jorge, Aceu Valente, Ney Matogrosso, Daniela Mercury, Diogo Nogueira, Fafá de Belém, Zeca Pagodinho e Maria Rita. Aí eu te pergunto, fala um nome de uma pessoa que apareceu nesse evento que não é da patotinha da esquerda. Ainda a Terra confirma que o apelido se deu por causa do apoio da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, a esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abriu o evento ao lado da ministra da Cultura, Margarete Menezes, e do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz. A Terra entrou em contato com o Ministério da Cultura, mas não obteve retorno até a publicação dessa matéria. Resumindo, nem o próprio Ministério da Cultura entendeu que evento aleatório foi esse que a Janja resolveu fazer. Nem o próprio Ministério da Cultura. Aí quando eu falo pra vocês que esse evento foi uma piada e uma desfeita tão grande com a cara do brasileiro, tem gente que ainda vem me xingar. Mas já que a gente falou desse evento apocalíptico da Janja, vamos falar de outra coisa que aconteceu também já no G20, né? Pra quem não sabe, G20 tinha tudo pra dar certo, mas deu errado. Literalmente teve até presidente que foi hospitalizado, pra vocês terem noção do quanto o negócio foi estranho. Mas espera aí, tem uma matéria que eu preciso falar antes pra vocês. Teve esse Janja Palusa, que é o nome mais certinho pra isso tudo. Tivemos várias coisas que a Janja vem fazendo, mas a grande pergunta é, por que até hoje a gente ainda tem uma galera que aparece defendendo a Janja, né? Com unhas e dentes, né? Toda santa hora eles falam que a Janja está certa, a Janja é perfeita. Uma dessas pessoas é obviamente o Felipe Neto. Felipe Neto acho que foi o maior defensor do Lula e a pessoa que mais quebrou a cara também. É onde vocês lembram, ele disse que não teria nenhuma taxação das blusinhas da Shein, né? E logo depois dele avisar isso, adivinha o que aconteceu? Pois é. Mas pro amor dele pela Janja tem um motivo, e eu acho que o motivo é esse aqui. Pois é, a empresa de Felipe Neto recebeu 14 milhões de isenção fiscal. A empresa do influenciador digital Felipe Neto, apoiador do governo Lula, é suspeito de receber 14 milhões de isenção fiscal por meio de um programa emergencial que retomada do setor de eventos. O valor que beneficiou a empresa tem o nome de Play 9, equivale a um ano do Bolsa Família. O montante do benefício acumulado daria para financiar, então, 1,7 mil familiares, segundo informou, então, o site Blocktrend. A Play 9 de Felipe Neto nasceu em 2019. O benefício recebe a lei de número 14.149 de 2021. Concede às empresas se enquadrarem nas suas condições a adoção de alíquota zero no cálculo do IRPJ, SLL, PIS e Confix. O objetivo da lei será aumentar principalmente a recuperação dos setores que a pandemia prejudicou mais fortemente. Contudo, o detalhe observa por várias pessoas nas redes sociais que o trabalho da Play 9 se dá existência do ambiente digital. Mas me fala aí, o que você faria com 30 milhões? Gente, 30 milhões dá pra fazer muita coisa e com certeza dá pra combater muito a fome. Isso é óbvio. Enquanto os brasileiros estão aí praticamente contando os trocos pra ter o pão e o cafezinho, a Janja conseguiu gastar isso no seu evento, né? Para começar, que foi apelidado de Aliança Global, onde ninguém entendeu o nome, foi chamado de Janja Palusa, porque foi muito mais um evento de diversão e festinha do que realmente um evento de combate à fome. Vamos ser óbvio nisso. Porque assim, me desculpa, em que universo o Zeca Pagodinho e a Daniela Mercury vão salvar alguém da fome? Até onde a gente sabe, fome se combate com comida. E 30 milhões dá para ajudar muita gente. Dá para investir em muita merenda. Dá para resolver tantos problemas com questão da fome que foi gastado em uma
uma festa. Nada mais, nada menos que em uma festa. Mas calma, se você achou que não dava pra piorar, pra situação ficar mais, assim, revoltante o possível, obviamente tem como. Bem-vindo ao Brasil, né? Enquanto a gente tá pagando aquele combustível alto, enquanto a gente tá vendo praticamente tudo subindo o preço e inflação rolando à solta, pois é, essa festa teve o patrocínio de duas empresas que são muito importantes para os brasileiros. E que, aliás, esses 33 milhões foram patrocinados pela Petrobras e pela Itaipu, ou seja, duas empresas brasileiras financiando um luxo e dando uma de produtora cultural, né? Coisa que não tem nada a ver com a função delas. E ainda a Janja se revolta quando as pessoas chamam de Janja Palosa ao invés de Aliança Global, né? Contra a fome. Ou seja, um nome bonito para disfarçar o que a gente sabe que na realidade é nada mais, nada menos do que uma grande esbanjação do nosso dinheiro, né? Simplesmente isso. Mas o que acontece? A Janja achou que ia gastar, que ia fazer esse rolê todo dela, essa festa maravilhosa, e só por a entrada ser gratuita, ninguém ia pegar no pé. Mas, obviamente, aconteceu o contrário do que a gente já estava imaginando, né? O TCU, que é onde praticamente organiza todas as contas, tá ali colocando uma lupa, falando, Janja, peraí, vamos parar para prestar atenção que esse show seu já começa que não tem nada a ver com o intuito geral do assunto, e sem contar 33 milhões gastos por empresas estatais. Pois é, obviamente deixa uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Principalmente dos deputados Sanderson e o Gustavo Gayer, que foram os dois que entraram com um pedido dentro do TCU para investigar essa festa da Janja. Só para vocês verem a entrada do evento, já deu para ver que claramente não foi uma coisa nem um pouco a ver com combate à fome. Pois é, mas agora o Tribunal de Contas da União abriu nesta segunda-feira, dia 18, procedimento para investigar possíveis irregularidades nos gastos públicos realizados pelo Festival de Cultura Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, evento que foi apelidado de Janja Palosa. De relatórios dos ministros Jorge Oliveira, Alton Alencar Rodrigues, os processos podem, aos pedidos dos deputados Sanderson e Gustavo Gayer, serem analisados. Uma das representações cita a utilização de recursos para pagamentos de cachês a artistas convidados para se apresentarem no evento. E assim, né? Convenhamos, um cachê milionário para artistas se apresentarem. Se o negócio não é para combater a fome, se não é uma boa ação que está sendo feita, o que custava os artistas aparecerem e se apresentarem sem cobrar cachês milionários? E ainda chamam 30 mil reais de um valor simbólico para eles aparecerem. Aí você me fala que esse evento não tá meio aleatório, né? Obviamente tá. Tem alguma coisa de errado nisso aí. Por meio de duas redes sociais, Sanderson destacou que a Petrobras disponibilizou 18 milhões, Itaipu 15 milhões para a realização do festival, 33 milhões para patrocínio, o evento que nem sabemos qual o interesse público foi, né? O TCU reforçou ao Terra que ainda não há decisão do tribunal nos processos. No momento, os documentos não estão públicos. Oficialmente chamado de Festival da Cultura Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, o evento aconteceu entre os dias 14 e 16 de novembro, em meio ao G20 social, que antecedeu a cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro. Que eita cúpula que deu problema, né? Com entrada gratuita, o festival contou com a presença de nomes como Seu Jorge, Aceu Valente, Ney Matogrosso, Daniela Mercury, Diogo Nogueira, Fafá de Belém, Zeca Pagodinho e Maria Rita. Aí eu te pergunto, fala um nome de uma pessoa que apareceu nesse evento que não é da patotinha da esquerda. Ainda a Terra confirma que o apelido se deu por causa do apoio da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, a esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abriu o evento ao lado da ministra da Cultura, Margarete Menezes, e do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz. A Terra entrou em contato com o Ministério da Cultura, mas não obteve retorno até a publicação dessa matéria. Resumindo, nem o próprio Ministério da Cultura entendeu que evento aleatório foi esse que a Janja resolveu fazer. Nem o próprio Ministério da Cultura. Aí quando eu falo pra vocês que esse evento foi uma piada e uma desfeita tão grande com a cara do brasileiro, tem gente que ainda vem me xingar. Mas já que a gente falou desse evento apocalíptico da Janja,
Vamos falar de outra coisa que aconteceu também já no G20, né? Pra quem não sabe, o G20 tinha tudo pra dar certo, mas deu errado. Literalmente teve até presidente que foi hospitalizado, pra vocês terem noção do quanto o negócio foi estranho. Mas espera aí, tem uma matéria que eu preciso falar antes pra vocês. Teve esse Janja Palosa, que é o nome mais certinho pra isso tudo. Tivemos várias coisas que a Janja vem fazendo, mas a grande pergunta é, por que que até hoje a gente ainda tem uma galera que aparece defendendo a Janja, né? Com unhas e dentes, né? Toda santa hora eles falam que a Janja está certa, a Janja é perfeita. Uma dessas pessoas é obviamente o Felipe Neto. Felipe Neto acho que foi o maior defensor do Lula e a pessoa que mais quebrou a cara também. É onde vocês lembram, ele disse que não teria nenhuma taxação das blusinhas da Shein, né? E logo depois dele avisar isso, adivinha o que aconteceu? Pois é. Mas pro amor dele pela Janja tem um motivo e eu acho que o motivo é esse aqui. Pois é, a empresa de Felipe Neto recebeu 14 milhões de isenção fiscal. A empresa do influenciador digital Felipe Neto, apoiador do governo Lula, é suspeito de receber 14 milhões de isenção fiscal por meio de um programa emergencial que retomada do setor de eventos. O valor que beneficiou a empresa tem o nome de Play 9, equivale a 1 ano do Bolsa Família. O montante do benefício acumulado daria para financiar, então, 1,7 mil familiares, segundo informou, então, o site Block Trends. A Play 9 de Felipe Neto nasceu em 2019. O benefício recebe a lei de número 14.149 de 2021. Concede às empresas se enquadrarem nas suas condições a adoção de alíquota zero no cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e Confix. O objetivo da lei será aumentar principalmente a recuperação dos setores que a pandemia prejudicou mais fortemente. Contudo, o detalhe observa por várias pessoas nas redes sociais que o trabalho da Play 9 se dá na existência do ambiente digital.